Olá, olá, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui começando uma série, de vídeos relacionados ao tema chamado O Grande Conflito. E desde já quero agradecer a você que está conosco e dizer que esse é o meu, é o seu, é o nosso canal Voz do que Clama no Deserto, tá? E a proposta desse canal é trazer uma mensagem de esperança a um mundo a perecer, tá? Vamos começar uma série de mensagens bíblicas pertinentes para o nosso tempo, para o contexto em que estamos vivendo. E vamos começar hoje uma série chamada série O Grande Conflito. E hoje vamos fazer apenas a introdução desta série O Grande Conflito. E então, nos próximos vídeos, a gente vai detalhando mais essa questão dessa guerra cósmica chamada O Grande Conflito. Desde já convido você a se inscrever no canal e a ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar, para fazer com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível, para que elas conheçam a realidade do Evangelho, a realidade do conflito cósmico que nós vivemos. Com esse pensamento, feche seus olhos. Santo Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos com a Tua Palavra aberta, onde vamos falar assuntos biblicamente pertinentes para o nosso tempo. Que a Tua graça esteja sobre nós e Teu Espírito também, em nome de Jesus. Amém. Então, a introdução tem como título O Grande Conflito Cósmico e Jurídico. Cósmico porque envolve todo o universo, todo o globo, todo o cosmos, vamos dizer, todo o universo, todo o planeta. Jurídico que nós vamos saber a partir de agora, com os textos que nós vamos estudar, ok? Beleza, então o primeiro texto, sem mais delongas, está no livro de Daniel, no capítulo 7, nós vamos ler os versos 9 e 10, que diz assim: se você não está com a sua Bíblia aí, por favor, pega a sua Bíblia, vamos estudar juntos, porque a proposta é estudarmos juntos e aprendermos juntos sobre o assunto em pauta. Então vamos lá, Daniel 7, verso 9 e 10 diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Muito bem, nesse primeiro contexto aqui, Daniel diz para nós que ele estava olhando, era uma visão que ele estava tendo, e então ele viu que foram postos alguns tronos. E um ser, chamado, que ele denomina como ancião de dias, assentou-se num desses tronos. E aí ele dá as suas características. A veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, E o seu trono eram chamas de fogo. O trono onde ele estava sentado, e as suas rodas eram fogo ardente. E diz que um rio de fogo manava e saía de diante do trono. Milhares e milhares o serviam, miríades de miríades, milhares de milhares estavam diante dele, miríades e miríades o serviam. E assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então esses tronos, onde foram colocados, o ancião de dias assentou-se, e então diz que era nós vemos aqui uma cena de julgamento, porque diz que assentou-se o tribunal e abriram seus livros. Tá certo? Então aqui nós estamos vendo uma cena de julgamento. Lembra que é um conflito cósmico e jurídico. Tá certo? Então esse ser, chamado ancião de dias, se assentou no trono e assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E milhares de seres o serviam e estavam diante dele.
Então vamos ver aqui o que está acontecendo aqui, o que é que vai acontecer aqui. Quem é esse ser aqui que se assentou aqui nesse tribunal? Vamos então agora para Daniel, já estamos em Daniel, vamos para Daniel 7 mesmo, capítulos 13 e 14. E nós lemos assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará. O seu reino jamais será destruído. Muito bem. Então aqui nós vemos, na mesma visão, Daniel continua olhando. Então agora ele vê vindo com as nuvens do céu, como o filho do homem. Opa. O negócio aqui agora começa a ficar mais interessante. Como o filho do homem, vindo com as nuvens do céu, e o fizeram chegar até o ancião de dias. E foi-lhe dado todo o domínio sobre tudo, né? E o seu domínio é um reino eterno, um domínio que não passará jamais. Porém, quem na Bíblia é denominado filho do homem? Jesus Cristo. O Ezequiel também, em algum momento, foi denominado filho do homem. Porém, esse ser aqui, denominado filho do homem, não pode ser o Ezequiel, porque o Ezequiel está morto e foi sepultado. E esse ser aqui está vindo com a nuvem do céu e fizeram chegar até o ancião de dias. Então, é uma cena de julgamento, de juízo, onde se assentaram os tronos, assentou-se o tribunal, abriram-se os livros, mas é no céu. Então, o filho do homem aqui é quem? Jesus Cristo, que é tanto o filho do homem quanto o filho do Altíssimo. Então, Jesus Cristo aparece em cena aqui nesse julgamento e diz que fazem-o chegar até o ancião de dias. Opa, peraí. Então, se Jesus Cristo, o filho do homem, fizeram-o chegar até o ancião de dias, quem é esse ancião de dias? Ok? Quem é esse ancião de dias? Vamos ver aqui em Daniel 7 mesmo, versículo 22. E diz assim: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então esse ancião de dias é alguém, um ser que faz justiça aos santos do Altíssimo. Ok? Então, se Jesus Cristo, ele é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, nosso representante lá no tribunal, fizeram chegar até esse ancião de dias, o Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus, né? E o Filho do homem à destra de Deus o Pai. Opa, olha só. Então nós vemos aqui que se o Filho do homem é Jesus Cristo, fizeram chegar até o ancião de dias, então o ancião de dias é quem? Deus o Pai. Certo? Então aqui nós vemos Jesus Cristo e Deus o Pai nesta cena de juízo, onde assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Ok? Tranquilo? Então, vamos entender agora qual é o papel de cada um aqui. Ok? Qual é o papel de cada um aqui? Então, vamos primeiramente para 1 João 2, versículo 1. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, e o versículo 1, que diz assim, estão acompanhando aí, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Opa, peraí.
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, se o Filho do Homem está diante do ancião de dias, e o Filho do Homem é Jesus Cristo, o ancião de dias é o Pai, Deus o Pai, e se o Filho do Homem, Jesus Cristo, é o nosso advogado, ele é o advogado, quem é Deus o Pai? Qual é o papel de Deus o Pai, então, nesse grande conflito? Nós lemos ali em Daniel 7, 22, que até que veio o ancião de dias, Deus o Pai, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que eles possuíram o reino. Porém, vamos entender um pouquinho mais em Gênesis 18, o versículo 25. Gênesis 18 e o versículo 25. Que diz assim: longe de ti eu fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Aqui no contexto, quando os mensageiros chegaram ali para avisar da destruição de Sodoma e Gomorra, e um deles fica conversando com Abraão e revela a Abraão o plano de Deus para aquela cidade, para aquela situação. E então Abraão começa a interceder pelos justos que tinham dentro da cidade. E aí ele começa a pedir: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio. Não fará justiça, ou não faria justiça, o juiz de toda a terra. Então quer dizer que dentro desse conflito, desse tribunal, Deus, o Pai, ele é o juiz. Jesus Cristo, advogado, Deus, o Pai, o juiz. Ele é o que preside este julgamento. Tá certo? Estão vendo como é jurídico realmente? Tem o advogado, tem o juiz que preside tudo. Porém, Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. Mas um tribunal não é constituído só de juiz e advogado de defesa. Então vamos ver quem mais vai participar desse julgamento, nesse grande conflito cósmico e jurídico. Apocalipse 12, versículo 10. Vamos ver aqui, Apocalipse 12, versículo 10. Vamos achar ele aqui rapidinho. Apocalipse 12, 10. Aí encontrou aí? Nós lemos assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Opa, então tem quem? Tem um acusador. Então tem o advogado de acusação, o promotor. Ok? E quem é esse advogado de acusação? Jó 1, vamos ler do 9 ao 12. Vamos lá. Jó, capítulo 1, do 9 ao 12. Diz assim, é isso? Diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com a sebe, e ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, quem é o advogado de acusação? O próprio Satanás.
o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa dia e noite diante de Deus, acusou Jó de ser interesseiro, de obedecer a Deus por interesse, porque Deus lhe dava tudo de bom. Então nós vemos aqui que ele é o advogado de acusação. Então nós já temos aqui Deus o Pai, o juiz, Deus o Filho, Jesus Cristo, o advogado de defesa, e Satanás, o advogado de acusação. Porém, o tribunal não é formado só por essas três categorias. Quem mais agora? Hebreus 12, versículo 1. Vamos lá. Hebreus 12 e o versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Vamos lá, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta. Opa! Então, nós temos também nesse tribunal uma grande nuvem de testemunhas. Lembra que nós vimos lá no primeiro verso que, quando assentou-se o tribunal, o ancião de dia sentou, milhares e milhares estavam diante dele, e miríades de miríades o servia. Essas são as testemunhas, ok? Vamos ver aqui também, confirmar em 1 Coríntios 4, 9. 1 Coríntios 4, versículo 9. 1 Coríntios 4, versículo 9. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. 4, versículo 9. Este é o seu canal, Voz do que Clama no Deserto. Porque a mim me parece que Deus nos pôs por apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então nós temos testemunho nesse tribunal por toda parte. Os anjos bons, os anjos maus, os homens que nos conhecem, o mundo, estão de olho em nós como cristãos. Então está-nos a rodear uma grande nuvem de testemunhos. E todos os mundos que Deus criou e que não caíram no pecado, estão todos voltados para o enlace, o desfecho da história terrestre. Então nós temos o juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação e as testemunhas. Porém, precisa mais. Para completar esse tribunal, o que é que precisa agora? Vamos lá. Romanos 3:23. Romanos 3, versículo 23. O que diz aqui? Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Vamos ver o que quer dizer aqui. Vamos traduzir isso aqui. Mateus 5:22. Mateus 5:22. Mateus 5:22, nós lemos assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão está sujeito a julgamento de tribunal. E quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. As traduções antigas diziam que eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irá contra seu irmão é réu de julgamento. E quem proferir insulto a seu irmão é réu de julgamento no tribunal, é réu. E quem chamar tolo é réu do inferno de fogo. Então aqui, essa palavra agora está traduzida, mas era réu. Mas porém, 1 Coríntios 11, 27, vai nos confirmar isso aqui. 1 Coríntios 11, 27, que diz aqui: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Só para confirmar aqui. Então, réus. Então tem o juiz que preside, que é Deus o Pai, o advogado de defesa, que é Jesus Cristo, o advogado de acusação, que é o Satanás, as testemunhas, que são todos os anjos santos, os anjos caídos, os mundos não caídos, os homens que nos cercam, todos os homens,
todas as nações. E nós temos os réus. O réu foi aquele que pecou, todo pecou. Réu é quem? Réu é quem erra. Quem comete um crime, quem comete um delito, quem que errou, quem cometeu o pecado. Eu e você. Então nós somos os réus dentro desse grande conflito cósmico e jurídico. Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todo aquele que se irá contra seu irmão sem motivo é réu de julgamento. Todo aquele que comer e bebeu o pão indignamente é réu do corpo de Cristo, é culpado, é réu. Entendemos então porque este é o conflito cósmico, porque existe o juiz, que existe o advogado de defesa, o advogado de acusação, as testemunhas e os réus, que somos eu e você. Nós não somos juízes nem somos advogados, nós somos réus e estamos necessitados da intercessão desse nosso advogado, que é Jesus Cristo. Portanto, acheguemos a Ele confiadamente, para que no dia que o nosso nome passar em revista, nós possamos ser absolvidos. Ok, meus queridos? Essa foi a introdução dessa série chamada O Grande Conflito. A partir dos próximos vídeos, nós vamos destrinchar agora todo o desenrolar do que acontece dentro desse grande conflito. Hoje foi só os que participam desse grande conflito cósmico e jurídico, que é o juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação, as testemunhas e os réus. Tá bom, meu querido? Meus queridos, minhas queridas, Deus os abençoe. Mais uma vez peço, deixe o seu... inscreva-se no canal, mais uma vez. Voz do que clama no deserto. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Deus vos abençoe com a graça e a paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Amém.